No Salmo 7, versículo 12, Davi ele escreve algo bastante interessante. Ele fala assim: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o arco e lhe aponta. Você prestou atenção nisso? Se o homem não se arrepende, Deus começa a afiar a espada. Deus ele começa a armar o arco e apontar para o homem, ou seja, Deus está colocando que o arrependimento é absolutamente necessário. Depois que pecamos, e se o pecado aconteceu, o arrependimento ele tem que vir, senão Deus vai afiar a sua espada. Deus vai armar e apontar o seu arco para nós. Sabe? A palavra de Deus, ela coloca para nós isso, que sempre o arrependimento, ele antecede tanto o perdão como a conversão. Tem que acontecer antes. O perdão não acontece sem o arrependimento. Qualquer pessoa convertida, ela passou primeiro pela experiência do arrependimento. O arrependimento é esse mal-estar que nós temos dentro de nós, essa tristeza mística, espiritual, que nos faz muitas vezes chorar em função do pecado cometido. Você vai ver isso em Davi, depois de ter adulterado e depois de ter mandado assassinar Urias. Ele diz no Salmo 6 que já vimos, não é? Ele fala assim: durante a noite eu molhei a minha cama de lágrimas pelo pecado que cometi, não é? Você vai ver isso também em Pedro, quando a Bíblia diz que depois de ter negado Jesus e ele ver Jesus passar e olhar para ele, ele sai dali e chora copiosamente, arrependido. O arrependimento, ele também está, não só antecedendo a conversão, mas ele também está entre duas situações, não é? Ante o pecado e o perdão está o arrependimento. Entre a conduta indigna e a conduta digna está o arrependimento. Entre o velho homem e o novo homem está também o arrependimento, não é? Entre esse exercício da carne em vigor e o exercício de uma vida espiritual, andando em espírito, está o arrependimento. A Bíblia coloca então que o arrependimento ele acaba criando esse processo de ruptura entre o pecado e a condição para que eu possa andar em santidade. Quando a gente olha, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a gente vê os profetas, o Senhor Jesus, João Batista e os profetas. A pregação dele qual era, não é? Qual era a pregação deles? Arrependam-se, arrependam-se. Sabe? Não existe um único arrependimento. Existe o primeiro de todos os arrependimentos, onde o novo nascimento acontece. O novo nascimento é um só. E ele sempre vem antes, não é? O arrependimento sempre vem antes do novo nascimento. Mas, depois disso, nós vamos passar por muitas experiências de arrependimento. Toda vez que o pecado for cometido, a gente precisa voltar-se a Deus em arrependimento. E se eu não fizer isso, pastor? Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta para nós. Fica com essa palavra.